Quais são os 10 países impossíveis de invadir? Se inscreve no canal e dá like no vídeo e vamos descobrir. Número 10. Irã. Você sabe que é um país difícil quando seu apelido é Fortaleza. Apesar de acumular inimigos poderosos como os Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, o Irã não foi invadido desde a Segunda Guerra Mundial. Um poder gigante de mais de 500 mil de soldados, bem como 1.658 tanques e 1.037 aeronaves fazem uma corrida difícil o suficiente para ser vencida em uma batalha. Mas o que torna uma conquista potencial ainda mais difícil é o terreno montanhoso do país. A topografia do Irã é semelhante à do Afeganistão, e esse país ainda está cheio de pequenos grupos de combatentes terroristas. Anos depois da invasão da NATO, o governo do Irã já possui uma rede de bases subterrâneas de mísseis e afirma que existem 500 metros abaixo de todas as cidades e províncias do país. Uma força invasora teria que destruir cada base isolada, uma por uma, um processo sangrento e interminável. Muitos também suspeitam que o programa nuclear iraniano está a ser utilizado para criar armas nucleares. O Irã começou recentemente a testar mísseis capazes de transportar uma ogiva nuclear. Uma defesa nuclear tornaria uma invasão ainda menos divertida para quem não gosta de doses gigantescas de envenenamento por radiação. Número 9. Austrália. O exército da Austrália já perdeu uma guerra contra os emus, uma espécie de ave. Então invadir o país deveria ser tão simples quanto dar uma caminhada de fim de tarde no parque. Bem, a Austrália é um deserto flutuante no meio do nada. O país tem 59.023 militares da ativa em tempo integral. O Japão é o único país próximo e poderoso o suficiente para considerar uma invasão, e eles têm sido um aliado do país há décadas. Mesmo que você chegue à Austrália, seus problemas estão apenas começando. 98% da população australiana pode viver perto da costa, mas ainda assim seria necessário conquistar o deserto, que representa 70% das terras do país. Isso é um deserto com milhares de quilômetros de largura para o exército australiano se esconder e conduzir ataques de guerrilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão realmente planejou uma invasão da Austrália, mas a abandonou por praticamente todas as razões acima. Número 8. Rússia. Se você quiser saber como normalmente funciona uma invasão da Rússia, basta perguntar a Napoleão ou Hitler. Dois dos exércitos mais poderosos da história invadiram a Rússia e, em poucos anos, foram expulsos novamente. A chave para a segurança da Rússia é a sua geografia. É o maior país do mundo, e grande parte dessa terra é cercada por montanhas ou coberta por mais neve do que o sonho molhado de um urso polar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército russo passou meses em retirada, cedendo voluntariamente terras porque sabiam que isso deixaria os nazistas presos e congelados até a morte. Funcionou e a invasão fracassada tornou-se um fator-chave na queda de Hitler. A Rússia também tem à sua disposição um exército formidável, com 80.450 militares ativos, o quinto maior do mundo. Além do mais, a Rússia poderia esfriar os seus 3.500 aviões militares e a sua frota de 350 navios de guerra e eles têm mais de 7.000 mísseis nucleares, perdendo apenas para os Estados Unidos. Portanto, mesmo que você sobreviva a um inverno normal, ainda terá que enfrentar o inverno nuclear. Número 7. Coreia do Norte. Não há muitas coisas que Kim Jong-un tenha que possam ser consideradas uma das melhores do mundo, mas uma coisa da qual ele pode se orgulhar é seu exército substancial. A Coreia do Norte tem mais de 1 milhão de soldados ativos, 4.200 tanques e 2.022 helicópteros de ataque, o que lhes dá um exército maior do que qualquer membro da OTAN, exceto o Tio Sam. Mais importante ainda, acredita-se que também possuem armas nucleares capazes de atingir a Coreia do Sul, Japão e possivelmente a costa oeste dos Estados Unidos. Recentemente, as tensões têm aumentado na região, à medida que a Coreia do Norte avança com os testes nucleares. Movimentos de tropas pela América. A China e a Rússia indicam que uma invasão poderá ocorrer num futuro próximo.
Se uma guerra acontecer, serão necessárias as forças combinadas da América, Coreia do Sul e Japão para tornar remotamente viável uma invasão eficaz. Mesmo assim, um mínimo de 100 mil pessoas morreriam se fosse dito que a situação era muito alta para a maioria dos países engolir, então Kim Jong-un pode relaxar com algumas garrafas de vinho. No curto prazo, pelo menos, ele provavelmente estará a salvo de invasões. Número 6. Butão. Se você nunca ouviu falar deste país, não o culpamos. O Butão é uma das nações mais isoladas do planeta, escondida no Himalaia. Possui um exército de apenas 6 mil homens, sem artilharia e sem força aérea. No entanto, o Butão pertence a uma lista muito curta de nações que nunca foram invadidas. Nos anos 1700 eles foram atacados pelo Império Britânico, porque honestamente, quem não foi atacado pelo Império Britânico, e eles perderam. Mas esta derrota apenas forçou uma aliança com a Grã-Bretanha, e não uma anexação total. Hoje em dia, uma invasão seria impossível por duas razões principais. A primeira é que o terreno que percorre 3.000 metros acima do nível do mar até o Butão pode causar enjoo de altitude e os tanques não teriam chance de fazer a viagem. E a segunda é que a Índia decidiu tomar o pequeno estado sob sua proteção. A Índia fornece armas, dinheiro e treinamento ao exército menor de Butão. Também prometeu usar um exército ligeiramente maior de 1.200.000 soldados para proteger a nação. Estes fatores, juntamente com a total falta de incentivo para que alguém invada, dão ao Butão uma proteção bastante substancial. Número 5. Israel. Quando você é um país pequeno cercado por pessoas que não querem que você exista, você realmente não tem outra escolha a não ser se tornar o país mais resistente. Israel esteve em 8 guerras nos seus curtos 69 anos de história e nunca perdeu nenhuma, embora tenha apenas um exército de 10.000 e 76.000 soldados. O país introduziu o serviço militar obrigatório em 1949. As mulheres têm de servir às Forças Armadas durante um mínimo de 24 meses e os homens têm de passar lá 36 meses. Isto significa que uma proporção significativa da população de Israel está treinada para a guerra, e o Estado poderia arrefecer mais um ponto por cada 5 milhões de soldados, se necessário. Israel também desenvolveu o melhor sistema de defesa antimísseis do mundo, o Iron Dome. E não há uma cúpula gigante cobrindo Israel como no filme dos Simpsons. A Força de Defesa Israelita utiliza os meios de defesa mais loucos possíveis, disparando mísseis inimigos do céu com os seus próprios mísseis. Essa defesa insanamente durona derrubou com sucesso 90% dos mísseis inimigos antes que eles atingissem seu alvo. Número 4. Canadá. Os canadenses podem agir de maneira gentil e educada, mas qualquer um que tenha visto uma partida de hóquei no gelo sabe que eles podem jogar duro quando querem, e com um exército profissional altamente treinado de 95.000 soldados, enfrentar o exército do Canadá seria um feito substancial em seu próprio direito. Militares treinados com os russos, o seu tamanho e um clima gelado, tornam extremamente difícil lançar uma força considerável contra a nação. Além disso, a maior parte da população do Canadá vive perto da sua única fronteira terrestre, que é partilhada com o país mais poderoso do mundo e aliado do Canadá. Portanto, a menos que você queira abrir caminho através da América para chegar lá, a única maneira de chegar ao Canadá é navegando por águas meio congeladas e desembarcando nas partes mais remotas do país. Então você tem que caminhar para o sul através de 6 metros de neve e temperaturas de menos 50 graus Celsius para chegar às cidades. E depois de tudo isso, a América provavelmente irá atacar você de qualquer maneira. Número 3. Suíça. É fácil esquecer que a Suíça tem até um exército. Afinal, não há muita ação. O país tem sido neutro desde 1815, e se você conseguir fechar os olhos para toda a questão da Segunda Guerra Mundial, é improvável que seja arrastado para qualquer guerra em breve. Ainda assim, se uma invasão os perturbar rudemente das suas ocupadas vidas de relaxamento nos Alpes suíços, o exército suíço poderá travar uma boa luta. As Forças Armadas Suíças contam com 150.000 soldados efetivos e 156 aeronaves.
Esse exército pode ser relativamente pequeno, mas também está habituado a combater nos Alpes. A menos que você tenha um campeão de biatlo em seu exército, os suíços serão capazes de superá-lo nas subidas e descidas das montanhas. Você também não será capaz de pegá-los desprevenidos. Os soldados suíços são legalmente obrigados a manter as suas armas consigo em casa. Mais importante do que o seu exército, é o fato de nunca utilizarem a famosa neutralidade da Suíça, significa que as nações poderosas que o rodeiam são aliadas. Uma força invasora teria que enfrentar a França, a Alemanha e o mais assustador de todos, a Rússia. Se você está gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o gostei e comentar de que cidade você está assistindo. Que nunca falte o pão na sua mesa. Amém. Número 2. Japão. Um país tem que ser bastante durão para ser uma das civilizações mais antigas da Terra e que ainda nunca foi invadida. Apesar de uma longa história de pessoas tentando, o Japão nunca foi invadido. Mesmo os mongóis não conseguiram conquistar os japoneses, e os mongóis basicamente não fizeram nada além de conquistar as pessoas. Claro, o Japão foi derrotado, mas foi preciso que a América lançasse algumas armas nucleares sobre eles para fazê-lo, e mesmo assim o Japão nunca foi totalmente invadido. Hoje em dia, uma invasão seria ainda mais difícil. Desde 2016, o Japão aumentou os seus gastos militares para 40 milhões de dólares. Eles têm 1/4 milhão de soldados à sua disposição e mais de 600 tanques. A Força Aérea do Japão, com 1.590 aeronaves, é a quinta maior e a mais avançada tecnologicamente do mundo. Mas Godzilla provavelmente ajudaria. Os únicos elos fracos na defesa do Japão são o envelhecimento da sua população e a surpreendentemente fraca defesa cibernética, que, segundo os especialistas, é 9 vezes mais vulnerável do que outros países da Ásia. Ainda assim, uma invasão do Japão exigiria forças militares além dos limites de qualquer um, exceto dos Estados Unidos. Falando deles, vamos para nosso último colocado da lista. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Todos nós sabíamos que a América deveria estar nesta lista em algum lugar. Os Estados Unidos injetam 596 milhões de dólares nas suas forças armadas todos os anos, mais do que as próximas 7 nações com maiores gastos juntas. O aumento de 54 milhões de dólares nas despesas de defesa proposto pelo presidente Trump equivale a 80% de todo o orçamento militar da Rússia, além do qual os Estados Unidos têm armas nucleares suficientes para matar várias vezes todas as pessoas na Terra. Então, sim, eles são bastante seguros. Mesmo sem este ridículo domínio militar, seria basicamente impossível aos Estados Unidos invadir a mera escala dos Estados Unidos. Quase 10 milhões de quilômetros quadrados representariam uma conquista completa, um teste de resistência de vários anos, especialmente quando seria necessário um exército capaz de lutar eficazmente nos desertos do Utah, nas praias do Havaí, e na paisagem infernal e gelada do Alasca. Na verdade, pensando bem, eles podem fazer com que o Alasca acrescente isso a uma população altamente armada que sonha com esse cenário exato desde que eles surgiram, e uma invasão parece cada vez mais improvável a cada segundo. Então foram 10 países impossíveis de invadir. Qual país você acha que seria o mais difícil de invadir? Deixamos alguma nação fora da lista? Comenta o que você achou e se inscreve no canal. Um salve para Adriano. Até o próximo vídeo.